o vídeo. Quando eu começo a gravar, ele reduz o meu tempo de ficar no Zoom aqui com vocês. Pessoal, então, boa noite. Vamos lá, então. Professor Orlando novamente, a gente vai com a nossa aula agora online, né? Não fiz a minha apresentação na aula anterior, mas nessa a gente vai para tá registrando aqui para poder depois colocar no vídeo lá no YouTube, tá? Essa é a nossa aula de manutenção de celular, tá? Essa aula, ela estaria preparando a gente para entrar para a parte prática de montagem e desmontagem. Então, a gente vai fazer aqui uma preparação, eu vou trocar aqui a ordem de algumas aulas, tá? Para que vocês não percam tanto. E aí, quando vocês voltarem para o presencial, vocês poderem fazer a prática, né, de montagem e desmontagem, mas com mais conhecimentos, né, do que a gente já tem agora, tá bom? Então, o que vai acontecer é que eu vou trocar um pouco a ordem do que eu iria apresentar. Numa situação normal, pessoal, a gente teria umas aulas sobre montagem e desmontagem, a gente já iria ver algumas técnicas e cuidados que a gente faz nessa operação, com alguns modelos básicos, até a gente atingir modelos um pouco mais sofisticados. E como eu falei no presencial, a gente não precisa abrir todos os celulares para a gente poder ver a operação, ver o procedimento. Na verdade, a gente vai desenvolver uma técnica de como a gente faz isso, tá bom? Então, essa aqui é a ideia, tá? Deixa eu só apagar aqui o celular que está chamando aqui, só um instante. Vou fechar aqui, tá? Pronto. Ok. Então, pessoal, então assim, então o que vai acontecer aqui é uma troca, tá? De ordem de aula aqui para a gente não se prejudicar tanto. Na aula de hoje, eu vou passar aqui de forma rápida uma série de slides que nós já vimos, que a gente já está aí quase que se acostumando com essas imagens, né? Então, a gente já começa aí a ter uma visão um pouco diferente aí desses trabalhos. Eu também, gente, vou disponibilizar esse material para vocês. Então, eu vou pegar um slide de antenas, vou colocar várias antenas em um slide aqui e vou printar ele, né? Vou tirar uma foto e vou mandar para o WhatsApp. Assim vocês vão ver, né? E vai ficar mais fácil para vocês estarem é, registrando o dispositivo, no nosso caso aqui a antena, mas vai ter o da câmera, tá bom? Ok? Então vamos lá, ó. Então esse aqui é da antena, né? Nós já vimos aí e ficou claro para todo mundo que o celular ele tem antena, é comum, né? Ele ter antena, mas essas antenas não é mais como era antigamente, né? Hastes que a gente puxava ou plugs que a gente colocava para poder melhorar o sinal. Essas antenas hoje em dia elas são muito, muito discretas, né? Elas estão embutidas na estrutura, né, do celular, né, na carcaça do celular, ok? E estão me chamando de novo aqui, ó. Na estrutura do celular, e aí, a partir daí, elas passam a mudar o sinal para a placa. Como que funciona isso, pessoal? Nós tivemos a oportunidade de ver algumas estruturas lá que eu mostrei para vocês, algumas carcaças. Hoje eu não vou mostrar esses objetos para vocês, tá? É só uma aula para a gente estar iniciando o online. Mas assim, na estrutura do celular, na carcaça dele, geralmente na parte traseira, né, vai fazer parte da tampa dele, da estrutura dele, uma fita metálica. Essa fita ela vai estar embutida na estrutura dele. A gente não consegue, tipo, a gente não consegue ver assim se é só a gente arranhar, se a gente riscar essa estrutura. Vai estar lá uma fita metálica. Essa fita metálica ela vai ter o terminal, ela vai ter dois pontos, né, que vai chegar lá dentro até a placa do celular. Então, basicamente, os modelos de celular, eles funcionam assim. Então, o que vai acontecer aí é toda vez que você pegar um, um celular, né, um smartphone, você imaginar onde é que está essa parte. Renato, tudo bem? A gente está começando a aula agora, tá? Eu estou falando para o pessoal, Renato, que vai ser uma aula de apresentação e para a gente ajustar aqui, porque eu vou mudar um pouquinho a forma como eu daria as aulas na sequência, porque a gente iria entrar na parte de montar e desmontar. E eu vou apresentar outras coisas para vocês, tá? Então, só para concluir essa parte das antenas, então é isso, tá? E é importante a gente fazer um teste de verificação, porque por
alguns motivos, a antena ela acaba rompendo aqui o fiozinho, ó, ou por alguma pancada, ou às vezes algum arranhão, ela pode cortar e não transmitir o sinal para a placa. Então, o que vai acontecer aí, na verdade, é que o sinal vai ficar muito fraco ou baixo. Mas tem como a gente testar isso, eu vou mostrar isso para vocês aqui no online, e vocês vão ver isso lá no presencial, né? Como é que você faz para testar uma antena? Ou seja, ó, como é que eu faço para. Olha essa antena aqui do LG, e essa é a antena de baixo. Vocês estão vendo toda essa parte aqui, ó, ela está toda interligada, né? Ó, tudo isso daqui, ó, estou passando com o mouse aqui, vou riscar para vocês verem aqui, ó, né? A gente não percebe no primeiro momento, ó, mas essa parte aqui, ó, tá vendo, ó, por trás aqui, ó, por baixo, ó, ela está interligada, ó, tá vendo? Então, tudo isso aqui é a antena, né? Então, a gente pode até destacar que essa antena aqui, se a gente pudesse, né, deixar ela de comprida, ela seria uma antena bem comprida, tá vendo, ó? Então, essa é uma estrutura boa para uma antena. Possivelmente, essa aqui é a antena principal do smartphone. A antena principal é aquela que fica na parte de baixo, que seria para a comunicação de voz, tá bom? Ok, vou avançar aqui. E aqui é uma antena ainda comum em alguns modelos, tá? É uma antena coaxial. É muito fácil a gente conseguir identificar ela, tá bom? E ela vai ligar uma parte da placa do celular com outra parte da placa. Então, às vezes, essa antena é assim porque esse fio ele dá uma volta na estrutura do celular e ele liga de um ponto ao outro, tá bom? E aí a gente também novamente cai nessa questão, né? Ó, eu preciso ter que esse sinal aqui, ó, ele passe por esse fio aqui, ó, condutor, e ele chegue até aqui. Então, se por algum motivo esse cabo tiver quebrado aqui, né, ó, quebrado aqui, ó, rompido aqui, então a gente vai ver um cabo aparentemente bom, mas que na verdade ele não está funcionando, ele não está transmitindo sinal, tá bom? Essa parte aqui, pessoal, pode ficar bem tranquila, porque com com o multímetro a gente consegue fazer os testes, tá? A gente vai conseguir testar e vai ficar bem bacana essa parte aí. A gente vai tirar as dúvidas tranquilo dessa questão de teste de antena. E aí eu apresentei para vocês, então aqui é só para a gente rever novamente, ó. Eu apresentei para vocês outras estruturas de antena, no caso aqui do iPhone, e aqui tem um dado interessante, ó. Isso aqui, ó, eu vou comentar no final da nossa aula de hoje, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Ó, olha ele aqui de novo, ó. Tá vendo? Isso aqui, ele é um componente eletrônico, né? Então, assim, ele pode vir a falhar, ele pode vir a ser danificado, e aí essa estrutura que estaria ligando, né, uma parte à outra, esse componente eletrônico, ele poderia interferir nisso. Então, a gente vai precisar saber, né, ó, testar se esse componente aqui, ele está ok, ele está funcionando, tá bom? Esse componente aqui, ele poderia ser um resistor, tá? E a gente vai falar sobre isso daí nas próximas aulas online aí. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho ele novamente aqui numa outra visão, né, ó. Esse componente aqui é um resistor. Professor, dá para trocar esse componente? Então, gente, ó, nesse caso aqui, se ele vir a queimar, a gente teria que trocar toda essa estrutura, tá bom? Porque se vocês observarem bem, ele está nesse flat preto aqui, ó, e possivelmente a gente não vai conseguir aplicar uma solda aqui, porque eu tenho que aplicar uma temperatura alta. Então, nesse caso, é trocado o componente todo. Mas fiquem tranquilo, né? Porque é, vai ser comum a gente achar, né, essa antena. Então, ele está colocando aqui como sendo a antena de sinal do Bluetooth, né? Ó. Então, vai ser fácil a gente achar esse componente, né, 6 Plus. Original, professor, como nós comentamos, os dispositivos para iPhone geralmente não são fabricados de forma original, né? Ou seja, o que nós temos aí algumas peças de desmanche de iPhone que podem ser reaproveitadas, e a outra parte são peças que são feitas que aí a gente tem de primeira linha, né? Nós temos essas situações assim, tá? De dispositivos. Oi, Ian, você quer perguntar alguma coisa? Professor, o Hum. componente ele se encaixa em Wi-Fi, GPS e Bluetooth, né? Então, ó, esse componente aqui, né, ó, é um componente eletrônico, tá? A gente depois vai poder identificar ele está parecendo ser um resistor, tá?
Esse componente aqui, nós vamos encontrar inúmeros dele em várias partes da placa do celular, é muito comum. E assim, eles não são iguais, né? Ou seja, eles têm valores diferentes, tá? Então, assim, a função como resistor, ela é a mesma, né? Mas ele tem valores diferentes e a forma como ele está aplicado naquele componente, naquele circuito, ele vai fazer com que aquele circuito se comporte de uma forma diferente. Então, nós teremos sim algumas aulas sobre isso, né? Sobre como identificar esses componentes, como que é o nome deles, né? Como que a gente pode fazer uma troca, uma substituição quando é possível, tá bom? Então, teremos aulas sobre isso. Vou iniciar aqui na teoria, mas vocês terão aulas práticas também, tá? Então, quem não está acostumado, ou quem não tem assim uma base ou tem um entendimento muito, né, breve sobre eletrônica, no nosso curso a gente vai fazer aí uns estudos e vocês vão assim ter uma, uma, uma visão, né, um conhecimento já bem apurado nessa parte, tá bom? E aí, só para passar aqui direto nossos slides, eu apresento outros modelos aqui. Eu vou apresentar rápido, porque isso já foi tema de de outras aulas, tá, pessoal? Então, por isso é que eu vou passar eles rápidos aqui. Como eu falei, eu tenho outros slides para ser mostrado. Só para quem chegou no meio de uma aula lá ou não viu os detalhes, você vai estar vendo aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar todos os fones auricular que eu tenho aqui, vou colocar num único slide. Aí eu vou tirar uma foto, né? Vou tirar um print e vou postar para vocês no WhatsApp, para que vocês possam visualizar, né? Começar a ter uma ideia clara desses componentes e o seu aspecto físico, e você reconhecer ele sem nenhum problema no celular, tá bom? Observem esses dois modelos, pessoal. Esse aqui, ó, ele é um celular, ó, que ele é da Motorola aqui e ele é só, desculpa, um alto-falante auricular, ele é somente o alto-falante, tá vendo? Essa parte aqui que eu vou apontar para vocês, ó, essa parte aqui, ó, aqui é o conectorzinho, tá vendo? Ó? É uma haste metálica, ela vai encostar na placa do celular. Aqui é a outra ponta dela, tá bom? Um lado é positivo, o outro lado é negativo. Então aqui a gente está vendo ele dos dois lados, né? Da parte frontal e a parte de costa. Essa parte aqui vai na placa, essa parte aqui vai ficar no microfone, onde a pessoa vai colocar o ouvido. Eu vou voltar à imagem anterior para vocês verem, ó, que eu tenho aqui também, ó, um fone de ouvido auricular, possivelmente do iPhone, tá vendo? E esse alto-falante auricular, ele pode ser combinado, tá bom? A gente vai chamar de conjugado com outro componente. Então aqui ele tem um flat aqui, ó, tá? Esse aqui é um flat, né? Mas esse flat pode estar ligando ele não direto à placa, pode ligar a um outro componente. Pode ser que ele esteja ligado a essa câmera, tá vendo? Ou esse componente aqui de trás, aqui, esse flat, ó. E aí a gente teria que trocar todo ele. Mas esses daqui, gente, são as manutenções mais fáceis, porque você simplesmente depois de achar ele com defeito, né, falhando, às vezes o defeito você vai perceber por uma questão visual mesmo. Às vezes ele está já com zinable, ele está gasto aqui, ou está enferrujado, ou você vê que uma parte do terminal aqui dele do contato, ó, foi rompida, tá vendo? Então você vai condenar ou essa área aqui. Então, nesse caso, o reparo dele é bem tranquilo, porque basicamente é troca de componente, né? Ou seja, troca do conjugado. Né? Nós não vamos ter que tirar somente o alto-falante auricular, tá bom? Diferentemente desse daqui, ó, que é uma pecinha, tá? E aí é claro que vocês estão vendo só a imagem dele, mas no smartphone ele vai estar bem encaixado, numa posição bem pequena, entendeu? Então tem que tirar com cuidado. Essa área aqui que eu vou apontar para vocês, ó, parece um plástico, tá vendo? Ó? É uma membrana, ela é bastante sensível, né? Se a gente cortar ela, ou se você furar ela, você praticamente estragou esse componente, porque ela vai ficar com chiado na hora que você montar, ou o som fica baixo ou fica com chiado, tá bom? Então, temos que tomar cuidado. Esse aqui já é um pouco mais resistente, esse modelo aqui, ó, tá? Então, a gente já não tem
essa possibilidade de danificar tão fácil, tá bom? Esse aqui é a mesma coisa, é um alto-falante auricular e aqui ele tem aquela membrana, né, que é bem sensível. A gente geralmente não precisa colocar as ferramentas aqui, tá? É que na hora que você vai tirar do celular, ele está colado. Então você às vezes precisa colocar a espátula aqui. Mas para colocar, geralmente a gente não tem a necessidade de colocar aí, tá bom? E aí, pessoal, o que nós vamos encontrar, dependendo de cada modelo, são diferenças, né, físicas, tá bom? Quando você pega celulares da mesma empresa, essa empresa geralmente ela usa alguns modelos que são comuns visualmente. Não que você possa pegar um alto-falante de um modelo X e colocar no modelo Y da mesma empresa. Isso geralmente também não vai dar muito certo, porque não é só o tamanho, né, o tamanho físico, mas sim o encaixe dele na placa, o dispositivo dele para encaixar na estrutura do celular. Essa parte eles vão mudar, então às vezes ele parece que é o mesmo modelo, mas na hora que você vai tentar montar ali, você vê que não fica legal, às vezes não fecha o aparelho, tá bom? Ok? Bacana. E aí no final aí das nossas apresentações, chegamos na parte do microfone, né? A principal dica para vocês, né, de procurar o microfone com o celular aberto, é você ver como que ele é fechado, né? Como que o celular é fechado. Quando a gente vai falar no microfone, quando a gente vai falar no celular, a gente coloca a boca na parte de baixo do celular, tá bom? Hoje em dia, tem alguns smartphones que apresentam dois microfones, tá? Um na parte de baixo, que é para a pessoa falar, né, que é o voz, e apresenta um na parte superior, que é na parte da câmera, para poder captar o áudio externo. Então, quando você aciona a câmera, ele também aciona o microfone. Como que você vai saber disso, né? Na realidade, o estudo que a gente faz antes de consertar um celular é reconhecer aquele celular, né? É reconhecer o fabricante dele, é reconhecer o modelo dele, né? E aí, a partir daí que você reconhece o modelo, você vai reconhecer todas as características dele. Então, o nosso curso de manutenção de celular é assim. Nós não vamos pegar um celular e já sair abrindo e apontar um defeito e consertar, não. Nós vamos pegar um smartphone, vamos analisar as características dele, modelo, né, fabricante, modelo, como que a gente abre ele, quais são as tecnologias que ele tem, aonde estão essas peças, né, dentro dele, e aí sim a gente vai fazer o reparo, tá bom? Aqui tem um ponto bem Professor, bacana, ó. Oi, volta para outra foto aí. tá, vou voltar. Oi, A outra. Esse. ah, Esse aqui no canto direito em cima, o preto. Esse é o outro esse, microfone. Não, o preto. esse aqui, Não. Direta. Não, professor. à No, direita. esse preto aí. Esse aqui, não, Não. não, Sami, esse aqui é o conector do fone de ouvido. Esse é o plugin do fone de O ouvido. embaixo, esse é o vibracal, né? E aqui embaixo é o Vibracal, que está do lado de uma câmera aqui, né? Ó. Então, aqui, esse grandão aqui é um Vibracal, e aqui é uma E, câmera, né? e, Esse aqui e, é o plugin do conector do fone de ouvido, tá? tá. Ok. Esquerda dele, esse cinza aí. Esse é o É. alto-falante dele, né? E esse grandão aqui é o alto-falante dele, né? Que é o de cima também, tá bom? Tá. Então, esse modelo aqui, ele já, apesar dele ser antigo, ele já teria bastante item dos modelos tradicionais. O que falta nesses modelos aqui antigos, pessoal, são os sensores. Os modelos novos têm muito sensor. Por isso que os O jogos alto-falante, o vibracal é o mesmo, né, nesse aqui. é parecido, né? Tem o alto-falante e tem o vibracal, né? Ó, tá bom? Tá bom. Então, ó, o alto-falante aqui, Sam, ele vai ser esse conjunto todo, ó. É toda essa peça aqui, ó. É toda essa área aqui, ó. Essa área toda, ó. Esse é o alto-falante. E aqui o vibracal é só esse circular mesmo. Essa estrutura preta aqui, ela não vai sair, ele é meio que colado aqui nesse momento. Então a Ah, gente vai tá. descolar ele. Agora esse aqui não, ele é encaixado, ele encaixa aqui bem certinho. Tem uma cola na borda dele, inclusive, que atrapalha um pouco na hora de remover, mas geralmente quando a gente vai remover ele é porque ele já está com defeito, né? Então, se danificar, não tem problema.
tá bom? A gente vai ver esse modelo aí na prática lá. E aqui eu tenho um modelo interessante que é um conjugado, né, pessoal? Ó, ele é um microfone que está numa placa, mas essa placa tem uma antena. Ó aqui, ó, tá vendo? Tem uma antena. Eu arriscaria dizer para vocês que essa placa aqui, ó, ela possivelmente ela traz duas antenas. Uma é essa que a gente está vendo e a outra é aqui, ó. Isso aqui é um sinal, uma área de contato que possivelmente vai vir uma antena da estrutura, da carcaça do celular que não está aqui, tá vendo? Ó? Então essa plaquinha aqui, ó, ela faz a função de ligar a antena para mandar para a placa principal, certo? Mandar o microfone para a placa principal e mandar esse outro sinal de antena para a placa principal. O que eu estou dizendo isso por quê? Porque então, se eu tiver problema com esse microfone, dependendo do problema, talvez eu compre toda essa peça aqui, ó. Porque se for a placa que tiver com, com aparência de zinabre, suja, talvez seja interessante a gente trocar essa placa aqui toda, porque já vem esses componentes prontos, né? É interessante que isso geralmente não é caro, tá? A gente está falando aqui de 15, R$ 25, então não é caro. Esse aqui é o mesmo modelo, pessoal. Se vocês observarem, a gente está vendo aqui já os componentes, então eu tenho um microfone, um Vibracal, e aqui, ó, essa área aqui, ó, que vocês estão vendo, ela é a área de contato. Então aqui vem um pino, vem um plug que vem da carcaça, que vai mandar sinal para cá, ó. Nós vamos chamar isso aqui, né, esse é um conjugado, mas essa área aqui, ó, se você chamar ela de flat, né? Ó, isso aqui tudo é o flat, né? Então, eu queria um flatzinho do modelo tal, esse flat ele vai trazer todos esses componentes conjugados, tá bom? Dá para fazer solda aqui, ó, isso aqui é solda, tá? Com ferro de solda mesmo. Vamos fazer uma experiência dessa na sala de aula. Como padrão na eletrônica, o fio vermelho é o que leva o sinal positivo e o fio preto ou branco é o que leva o neutro ou o sinal negativo, tá bom? Então, esse item aqui, ó, eu posso dizer para vocês que ele é polarizado. Quando a gente fala polarizado, a gente quer dizer que um lado é positivo e o outro lado, né, ó, é negativo. Se você inverter na hora de soldar, além dele não funcionar, ele vai queimar, tá? Aqui, ó, o Vibracal, que é toda essa estrutura aqui, ó, é a mesma coisa. Eu estou vendo um fio vermelho e um azul. Então, eu concluo que o vermelho é o positivo e o azul é o negativo, tá bom? E aí, na hora que eu for soldar ele, eu obedeço isso. Na placa aqui, né, ó, no flat, ele vai estar me indicando quem é positivo e quem é negativo, tá bom? Então, aí no caso, o que a gente vai ter, na verdade, é ter o cuidado na hora de fazer essa operação. Aqui é um modelo de um microfone soldado totalmente errado, tá, pessoal? Isso aqui tá, a gente iria condenar, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um solda aqui, ó, né? Eu tenho um estanho aqui, ó, nesse componente e nesse componente. Isso aqui não pode ser desse jeito, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um resistor, modelo 222, ele está soldado aqui, mas está uma solda meia, não ficou muito boa isso não. Como é o caso desse cabo preto aqui, né? Esse fio preto, ó, se ele era para ser soldado aqui, ele está muito distante. Então, aqui é só uma amostra, uma imagem, né? Mas de um trabalho que poderia gerar problema de manutenção. Isso aqui nem daria para liberar, tá? Esse tipo de trabalho aqui, né? Ó, isso aqui não é possível ser desse jeito, tá bom? O que acontece se a gente montar assim, professor? Possivelmente ele não vai funcionar ou pode até queimar outros componentes, porque você está fechando, você está passando sinal aqui, ó, sinal eletrônico, né? Sinal elétrico vai passar aí. Então você pode comprometer o circuito da placa. Pessoal, e esse aqui é um dos microfones mais comuns que nós vamos ver, porque ele é o mais compacto, mas nós temos aí outros que são menores do que esse. Então, na verdade, o microfone hoje em dia na placa do celular, se a gente não tomar muito cuidado para ver ali qual é a parte de cima e a parte de baixo da placa, fica difícil a gente achar o microfone, porque ele é muito, muito pequeno, né? Como eu falei, a dica é a gente procurar a posição
que a pessoa usa para falar nele. É ali que você vai procurar o microfone. E aí a ideia de eu passar essas imagens aqui para vocês, ó, é para visualmente vocês irem se acostumando, tá bom? Agora, Eu para vou. tirar ele, precisa Oi. esquentar ou não? O Preci- microfone. Precisa esquentar ele para tirar aqui, mas ele geralmente não esquenta não, o microfone. Somente a solda aqui mesmo para trocar, tá bom? Não, na foto anterior, naquele pequeno. Ali sim. Ali eu teria. Ah, ele precisa esquentar só, né? Aqui ele vai Não, aqui, tem que ser com ferro de solda, e se ligar tudo isso aqui, possivelmente vai dar um curto, né? Aqui mesmo eu tô vendo que isso aqui, ó, daria um curto. não, não é esse, professor, a outra. Não, Essa, direto. essa É, daqui? esse aqui, ó. Ah, então, você tá falando para trocar ele, né? Então, Isso. esse daqui, ó, ele tá soldado na placa, não é? Então a gente tem que Aí tem que... esquentar a placa, tá? Essa placa, ela aceita uma temperatura alta. Estamos falando aí de 300 graus Celsius, até um pouco mais, que tirar não a vai placa, esquentar na e placa. tira. É, aí a gente vai ter que fazer esse trabalho, Sami, por trás da placa aqui, ó. Porque se você for esquentar aqui em cima, você vai danificar esse microfone na hora, entendeu? Ele não suporta uma temperatura alta. A placa sim, o microfone não. Nem o microfone, nem o alto-falante auricular, esses componentes, eles contêm plástico, né? Então, se a gente submeter eles numa temperatura alta, eles vão danificar, entendeu? Eu tenho alguns modelos lá que a gente vai poder fazer alguns testes práticos. Eu vou estar passando para vocês aí, tá bom? Legal, pessoal. Eu tenho uns outros slides que eu deixei aqui para mostrar para vocês, mas eu não vou nem apresentar eles agora por conta do nosso tempo, tá bom? E aí eu queria apresentar a parte final aqui para ficar bem clara para vocês, tá bom? A parte final que eu quero apresentar é essa, ó. Eu vou mudar a forma aqui do conteúdo das aulas online, tá, pessoal? Porque nós entraríamos em aulas práticas, né? E não tem como eu te dar uma aula prática só eu fazendo, tá? Então, eu vou mudar o conteúdo das próximas aulas e eu vou abordar estudo da placa do celular, tá bom? Eu vou dizer para vocês como que a gente analisa uma placa, como que a gente entende a estrutura dela e os componentes da placa. Quando eu falo componentes da placa, pessoal, eu estou falando em componente eletrônico mesmo, né? Componente eletrônico. Esses componentes eletrônicos, eles têm nome, né? Eles têm característica e eles têm função, tá bom? Então, a gente vai pegar algumas aulas para fazer estudos sobre isso. Eu vou levar vocês até uma área onde eu quero apresentar aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. Tá? A área final vai ser essa daqui, ó, tá? Mas antes de eu mostrar ela, eu quero deixar essa imagem aqui para a gente olhar um pouco essa imagem, porque é nessa imagem aqui, ó, que eu iria trabalhar as aulas práticas com vocês, né? Ou seja, na hora de você desmontar o celular, você tem um começo, né? Você tem a primeira coisa que você vai fazer, a primeira parte que você vai desmontar, que você vai tirar, que você vai abrir. E nós temos que entender isso tem uma lógica, isso tem uma sequência, então a gente tem que fazer isso de forma organizada, mas antes de fazer, entender, tá bom? Então essa imagem aqui, ela ilustra bem isso, ó. Esse modelo aqui, a parte que eu vou estar tirando ele aqui de baixo, ó. Eu começo a remover a tampa traseira dele. Agora, essa tampa traseira aqui, gente, já começa a dúvida, né? Ó. Ela é colada, ou ela é parafusada, ou ela é só encaixada. Nós temos alguns modelos mais antigos que essa parte traseira ela é só encaixada. Você puxa ela com a unha mesmo, com uma espátula metálica, e ela destrava, tá bom? Mas tem uns que são com cola. Oi, Ian, você quer perguntar alguma coisa? Então, assim, no caso do alto-falante estiver estourado, o problema seria onde? Certo. O alto-falante, quando tiver estourado, a gente vai confirmar isso porque a gente vai ligar o aparelho, a pessoa vai falar, a gente vai constatar isso. Ele pode ter estourado por uma queda, entendeu? Por uma queda, e geralmente ele pode ter muito problema eletrônico. Então,
aparentemente, ele não tem problema, fisicamente você olha, você não vê ele danificado, ele com zinabre ou rasgado, aquela película, mas ele não funciona, ele está com chiado. É porque ele molhou, né? Tipo, ele foi molhado, secou, mas esse molhado acabou danificando a estrutura dele. Então a gente olha para o alto-falante auricular e não vê defeito, mas eletronicamente ele não responde mais, ou seja, os sinais elétricos estão sofrendo interferência ali de sujeiras e tudo mais. Então, tem que ser trocado nesse caso, ou se for um caso só de sujeira, que dê para limpar, a gente até vai fazer a limpeza, tá bom? O estourado geralmente é por conta de água ou queda. Alguns aparelhos levam queda e eles são sensíveis, inclusive em vários componentes eletrônicos, né? Às vezes a pessoa fala que estava funcionando e parou de funcionar, mas ela não lembra que um dia ou um momento anterior ela deu uma queda nele, entendeu? Então, geralmente, não vai dar problema na hora, né? Às vezes o problema vem depois, entendeu? Então, por isso que a gente vai fazer a troca. Mas a gente já analisa antes de fazer isso. O Ian, também é possível fazer algum teste nele e tal, dá para fazer alguns testes, tá bom? Então, pessoal, aqui é só para a gente ver, Ok, então. ok. Ok. Então, dá para a gente fazer aqui, ó, só né, uma apanhada aqui de como a gente iria desmontar esse celular. Tiro primeiro a tampa traseira, né? Professor, tem celular que sai, que desmonta primeiro pela parte da frente, né? Da tela? Tem. Existem alguns modelos que a gente começa a desmontar ele pela frontal, pela tela, né? Certo? O maior exemplo deles são iPhone, né, pessoal? Não é isso? O iPhone a gente começa desmontando ele pela tela, ó, que interessante. Mas isso aqui é pela parte de trás, que é a grande maioria, tá? E aí, gente, ó, eu tenho uma tampa. Essa tampa aqui geralmente ela é de alumínio e ela é uma tampa protetora, tá? Porque ela vai fazer um papel aqui de isolamento, né? De sinais eletrônicos ou de sinais magnéticos. O celular, ele é um componente eletrônico, né? Ele é uma placa eletrônica que funciona com sinais elétricos. Então, ele tem que ter algumas blindagens, algumas proteções. Então, na estrutura do celular, essas blindagens, elas estão embutidas nessa carcaça. Aqui eu estou vendo uma que ela tem essa função, ou seja, ela é uma carcaça de proteção de sinal, tá bom? E aí depois eu tenho outros componentes. Aqui eu tenho, né, o dispositivo de armazenamento do cartão de memória, ou do SIM card mesmo. Aqui eu já tenho um botão de volume, né? De power, aqui o botão do volume. E aí eu vou identificando, então. Eu tenho aqui a estrutura principal da carcaça do celular, com todos os suportes dos componentes. E geralmente, gente, é difícil, mas a gente tem que chegar até a bateria. Toda manutenção nossa, ela é ideal se a gente chegar até a bateria e desligar a bateria. Quando você desliga a bateria, você evita de gerar algum tipo de dano eletrônico na placa, tá bom? Pessoal, eu vou só avisar vocês que o meu tempo aqui no Zoom, ele já está quase terminando. Eu estou olhando aqui o reloginho. Então, eu vou dar uma acelerada aqui para a gente não ter que voltar hoje e para a gente entender como é que vai ser a aula da semana que vem, tá? Então, eu vou dar uma avançada aqui, ó, porque nós já vimos essa parte. Legal. Então, essa aqui foi onde a gente estava na nossa aula aí, né? A gente estava começando a fazer essa prática. E aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês uma placa de celular, tá vendo? E eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem que essa placa de celular, cada componente nessa placa, tá vendo, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Cada componente nessa placa, ó, ela tem uma identificação, ó. Tá vendo, ó? Então, eu vou tirar o zoom aqui, ó. Eu dei zoom de 500%, ó. A gente estava vendo só um monte de quadradinho, mas quando eu começo a aumentar, ó, cada item aqui, ó, ele tem uma identificação. Ele tem um código, ele pode ter uma combinação de letras, né? E se eu consultar o manual e eu for consultar lá, o que que é esse US, né, 7015. O que que é esse HDC 9001? E aí eu vou descobrir que isso daqui é um CI responsável por alguma parte de funcionamento do celular. E as partes menores aqui, ó, como por exemplo, ó, C9031, esse outro aqui, ó, C5001, C5000, são componentes eletrônicos que a gente faz um estudo e a gente consegue, a partir do comportamento dele, é,
fazer um diagnóstico da placa. Então, esse é o caminho das nossas aulas online. Eu vou preparar vocês para falar de eletrônica, né? Para analisar a placa, para a gente poder, quando chegar no presencial, já estar mais preparado, tá bom? Agora eu vou voltar aqui para vocês, para a nossa parte final aqui, ó. Então, deixa eu pegar o último aqui só para mim. Isso, ó. Tá aqui, ó. Então, é isso que eu quero deixar para vocês aqui, ó. Pessoal, então assim, ó, para as próximas aulas, né, ó, para as próximas aulas online, vamos trabalhar essa questão um pouco da eletrônica, vamos trabalhar os comportamentos dos componentes do celular. Eu vou fazer alguns testes aqui para vocês verem eu fazendo, para quando vocês forem no presencial, vocês já fazerem um ensaio e vocês mesmos testarem, tá bom? Eu vou printar um resumo do que foi trabalhado para me mandar no WhatsApp para vocês estarem visualizando e memorizando essa parte, tá bom? Eu vou pedir para o João, para o Sami e o Ian, que vocês façam como fez a turma das 6h30. Vou acabar a aula agora, aí lá no WhatsApp você coloca assim, ó, João, presente, Ian, presente, Sami, presente, porque aí vai ficar registrado, tá, no grupo lá, a presença de vocês, tá bom? Esse vídeo foi gravado, quando eu colocar no YouTube, eu mando o link para vocês também, tá certo? Antes de eu finalizar aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? Não. Tudo bem? Beleza, então a nossa próxima aula, Não. gente, tá bom. Próxima aula, segunda-feira, Bom, na provavelmente quarta-feira, né? às 8 horas, tá bom? E aí eu apresento esse material para a gente estar estudando aí. Tá ok, pessoal? Próxima aula foi Próxima na aula quarta-feira, né? na segunda-feira, tá? Na quarta. Ah, tá. Ah, É tá, tá. segunda e quarta mesmo, tá bom? Tá bom, então. Falou, Ok, professor. Ok, ok. tá certo, pessoal. Boa noite, se cuidem aí, tá bom? Até mais, gente.